Alô pessoal, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos. Pessoal, eu tô nesse momento aqui, é hoje sábado, dia 8 de novembro de 2025. Eu tô aqui no loteamento, que é um lugar que quando eu quero fazer uma gravação para todos nós aqui, e que seja de forma bem reservada, eu venho pra cá. Então vamos lá, eu vou tentar explicar aqui uma situação para vocês, tá? Eu, deixando bem claro aqui, eu tô bem. Hoje é um dia para mim ficar de folga, descansar, hoje e amanhã. E vamos lá, antes de ontem, deixa eu ver que horas são aqui no meu relógio, era mais ou menos esse horário, 11h30. Foi que dia, quinta-feira, né? Quinta-feira, praticamente no meu horário de almoço, eu vim pra cá, pra esse local. Inclusive tava até de chuva. Eu vim, tava nublado, mas eu achei um cantinho aqui, um local ali que eu consegui me abrigar ali na hora da chuva. E eu fiz uma gravação. Eu fiz uma gravação de 1h e 4 minutos. Onde eu fiz vários depoimentos aqui. Tipo assim, várias situações, várias histórias. Mas de algo que já foi tratado aqui nesse canal, que é sobre a vizinha minha que cometeu um crime de maus tratos ao filho e que me incomodou muito. Então eu trouxe umas atualizações. Só que a questão é que depois que eu gravei, parece que eu acho que eu tava ansioso. E aí eu vim aqui e gravei. Aí quando eu gravo, me faz um bem. Que eu botei pra fora, né? Tipo assim, só o ato de falar assim parece que me traz alívio. Mas depois eu fiquei assim, isso desde que eu abri esse canal aqui, eu tenho esse problema. Que muitas das vezes eu gravo e depois eu fico assim, é um problema psicológico, sabe? É psicológico. Às vezes eu fico com vergonha de expor, eu acho que é difícil pra mim admitir, mas acho que às vezes eu fico com medo dos julgamentos, né, das críticas, principalmente quando é aquela crítica. A crítica que eu tenho medo não é, talvez se for uma crítica nada a ver, uma crítica que eu ouça e eu diga assim, e eu pense assim, não, isso aqui não tem nada a ver, essa pessoa não entendeu, pra mim essa aí é de boa. Agora aquela crítica que você tem razão, que você está certo, é essa daí que me causa vergonha, o constrangimento. E às vezes eu fico assim, eu digo, não, como eu já tenho tamanha consciência, é melhor eu nem botar, porque eu mesmo já sei, né? As pessoas têm tem um ditado que diz que a culpa condena. E aí depois que eu gravei, eu desanimei de postar. Eu botei até uma enquete, eu coloquei uma enquete, essa enquete teve 39 votos. Dos 39 votos, 95% votou a favor de que eu postasse. Eu já recebi algumas mensagens de inscritos. O meu amigo Zion já até entrou em contato comigo, que ele estava também querendo saber a respeito. Eu mandei eu falei, Zion, escuta aí o que eu gravei. Eu mandei o áudio, ele já ouviu, já até comentou aqui pra mim. E aí eu tô há 2 dias, né? Eu fiquei assim, eu posto ou não posto, né? E agora? Eu fiquei com essa interrogação. Mas eu tô, diante de tamanhos pensamentos, eu resolvi colocar. Só que eu tô hoje apenas preparando vocês aqui, né? Eu quero deixar os recados aqui naquele sistema que eu trabalho aqui nesse grupo, ou nesse canal, para só ouvir realmente quem tiver disposto, quem tiver preparado. Eu me lembro, eu me respaldo muito numa fala de um antigo produtor de conteúdo aqui do nosso meio, o Rafael. O Rafael, eu já fui muito próximo dele, hoje dificilmente a gente se fala, acho que ele tem as correrias dele, e aí é difícil assim, a gente se falar. Mas numa de minhas conversas com ele, uma vez ele falou assim, ei Vitor, os teus inscritos ficam putos com você. Puto, porque tu faz muita merda. Tu faz muita merda. Aí os caras ficam puto de raiva, mas eles ficam puto com você porque eles gostam de você, eles não querem te ver correndo perigo. E aí quando tu conta umas coisas lá, eles ficam
pé da vida. Para mim, eu considerei muito esse argumento que ele falou, né? Eu acho que ele tem razão. Eu de vez em quando... Gente, eu assim, olha que eu sou uma pessoa que eu sou muito ponderado. Eu me considero uma pessoa ponderada, não 100%. Mas aqui e acolá tem vezes que eu mesmo fico... Olha, eu passei por... Aconteceram duas situações em que eu vou usar a mesma expressão que o Rafael usou, que eu fiz merda. Uma foi o que eu contei aqui nesse caso, que eu gravei antes de ontem, que eu acho que era uma coisa que nem não precisava ter feito, mas já fiz, já tá feito. Dessa vez foi movido por um sentimento de curiosidade. Foi a curiosidade, inclusive eu sei que essa curiosidade não foi só de mim, teve até pessoas aqui do canal que me procuraram também, curiosos, e aí juntou toda essa curiosidade e eu acabei agindo de impulso. Eu me vi numa circunstância em que eu nem raciocinei muito, assim, eu meti a cara, fui lá e fiz, e teve assim foi uma situação bem surpreendente, muito, muito surpreendente para mim, o que eu ouvi, né? Aí eu acredito que não vai dar em nada, assim, talvez daquele risco que às vezes pode passar no pensamento de vocês. Teve até, quando eu botei a enquete, teve umas pessoas que escreveram assim para mim. Eu deletei, pessoal, aquela enquete eu até deletei, fiquei, não... Quando eu deletei, foi um momento que eu fiquei assim, não vou postar não, deixa pra lá, sabe? Nem tudo é só obrigado a partilhar, deixa pra lá. E vou deixar só, como se diz, os mais íntimos. Mas teve algumas pessoas, alguns confrades aqui, que eles escreveram assim, eita, tá ventando aqui, eles botaram assim, ei bicho, isso aí foi ruim. É porque eu citei lá na enquete que eu conversei com uma conselheira tutelar. E ela sabe, ela tá a par de tudo, da situação lá dessa minha vizinha. Aí ela disse assim, eita, a fofoca, foi mais ou menos assim a mensagem, a fofoca agora vai rodar, não tem como voltar atrás mais. E aí, deixa eu tentar lembrar, meu Deus, como foi o texto. Tipo assim, olha, foi correto assim, a sua atitude, mas tipo, se chegar no conhecimento dessa mulher que fui eu, ela pode se unir a algum capanga dela, né, alguma pessoa dela para fazer. Cara, aqui neste aparelho de telefone tem um relato de coisas que eu acabei descobrindo, sabe? Eu vou só antecipar uma informação. Ela já está respondendo, meus amigos. Tem um inquéritozinho aberto contra ela na Polícia Civil, viu? Não foi em vão, não. Ela está respondendo. Inclusive tem mais gente além dela sendo investigado sobre essa situação desse menino do lado da minha casa. E eu acho assim, quando é aquela pessoa bandida mesmo, bandida, assassina, criminosa, que ela já é louca mesmo, já teve várias passagens por a polícia, esses aí, ele não vai nem precisar de ajuda de alguém, ele mesmo já faz, né? Mas aí, essa mulher, eu descobri até que ela tem um marido, que é pai desse menino, pai mesmo, biológico, registrado na certidão de nascimento. Ela faz isso aí, mas ao que eu tive de informações, não são pessoas do crime, sabe? Não é pessoa do crime, assim, que já tenha matado, que já tenha feito. Então, assim, ela já está com um processo nas costas dela. Ela já está sendo vigiada. Então, mesmo que ela saiba de alguém, eu acho assim, eu acho que me matar não, nada disso, mas vai ficar com a cara feia, como já está, né? Como já está. Não sei. Eu tenho dia que eu fico assim, eu passo uma ideia aqui na minha cabeça. Eu tenho 2 gatos lá em casa, né? Eu já vi vídeos na internet de gente que joga um saquinho de comida pelo portão, comida envenenada, pelo portão, pelo muro, para matar o animal do outro, como uma forma de se vingar. Há mais de 20 anos atrás, assim que nós nos mudamos, eu e os meus lá de casa, né? Quando a gente mudou para aquele endereço, o meu vizinho do lado, que sempre eu cito eles aqui, né? Uma senhora enfermeira e um senhor
hoje aposentado do Serviço Federal. Na época o filho deles caçula, eu lembro que quando eu mudei, em 2002, quando eu mudei para aquele endereço, esse filho deles tinha 14 anos e já era Zé Droguinha. Ele com 14, 15 anos ele já era usuário de drogas, já roubava, aprontou muito, meus amigos, era um inferno. Todo bicho que a gente pegava para criar lá em casa, gato, ele matou 2 gatos meus, ele matou um coelho, na época que a gente pegou para criar. Todo bicho que a gente pegava para criar, ele matava envenenado. Ele dava um jeitinho, a gente não via, não conseguia ver. Na época o quintal era aberto. De um lado tinha um muro desse vizinho, do outro tinha um cercado, uma cerca. Mas à frente o fundo era aberto. Eu lembro que o fundo a gente não mandou cercar uma época. Nós cercamos. Isso não demorou, acho que a gente ficou talvez uns 5 anos mais ou menos. Depois a gente começou a mexer. Muramos a frente. Depois uma pessoa comprou o terreno do fundo, a gente deu uma colaboração, foi feito o muro da frente, aí foi fechando. Mas ali nos primeiros anos que a gente morou lá, que era muito aberto, tinha gente que ao invés de virar a esquina, ir lá e virar a esquina, passava dentro do nosso quintal, porque cortava, tinha um lote vago no fundo, aí tipo para não dar aquela volta no quarteirão, passava. Era uma situação chata, às vezes de noite. A gente dormindo, a gente escutava gente passando no beco da casa. Mas esse problema, algum tempo depois, acabou. Então, o que eu quero dizer? Como o quintal era muito aberto, a gente deixava os animais ali soltos no quintal, era fácil, ele botava veneno e matava. Eu lembro de um gato meu, que de manhã, quando eu saí, ele estava estirado no beco da casa, com tipo um líquido, tipo ele vomitou um líquido, parecia um mingau assim, esverdeado. Pra mim foi veneno aquilo ali, ele deu alguma coisa pro gato comer com veneno, porque o bicho estava bonzinho, não estava doente. E aí foi tão... E assim, por que eu digo que foi ele? Porque depois ele falava pra gente. Depois ele mesmo falava. E aí, você achou seu gato? Fui eu que matei, viu? Eu botei veneno e matei mesmo. Não é a primeira vez que eu tenho esse tipo de... eu já tive uma vizinha assassina. Eu já tive esse Zé Droguinha que matava meus bichos lá em casa. Som alto, cachaçada. Às vezes, eu entendo quem mora no interior, quem tem sua chácara, que fica intocado para lá. Uma coisa eu sei, que essa pessoa vai ter muito sossego, porque quem mora no meio de vizinhos, eu já vi, eu não conheço, mas diz que existe até uma oração, né, uma reza aí dos católicos, pedindo a proteção contra o mau vizinho. Se você quiser ver o que é uma infelicidade na vida, é você ter um vizinho ruim, ó. Mas mesmo assim, igual eu já falei, em 23 anos que eu moro ali naquele endereço, já aconteceram muitas outras situações ruins, eu nunca procurei a polícia. Essa foi a primeira vez com essa vizinha minha que eu procurei, porque assim, era muita crueldade e tava tirando o meu sossego. E eu não me arrependo, assim, foi muito bom eu ter feito o que eu fiz, porque eu reitero, eu tirei um ser inocente de um sofrimento e eu tô tendo sossego agora. Eu tenho sossego para dormir, eu tô tendo sossego para estudar. Acabou, meus amigos, acabou aquela perturbação ali do lado da minha casa. Eu hoje tenho uma coisa assim, vocês veem que eu tô vindo muito para cá quando eu quero gravar conteúdo. Por enquanto eu só tenho vindo aqui quando é a respeito dela, né? Mas eu tô me sentindo, não tô assim com a mesma liberdade de gravar igual antes, de acontecer o que aconteceu, porque ela mora do lado. E vocês podem ter certeza agora que quando eu pegar o meu telefone para gravar, eu vou ter que falar mais baixo. Eu vou ter que falar bem mais discretamente, a não ser que eu venha para cá, né? Aqui dá para me falar com o tom de voz que eu quiser, que aqui não tem ninguém aqui para ouvir. Ela tá bem do lado. Então é isso, ó. Vamos lá. Você que não suporta saber quando eu faço coisas que eu não deveria ter feito, igual o Rafael falou, que eu fiz merda, não escute. Ou, tipo assim, não, eu já tô de saco cheio desse assunto que o Vitor tá trazendo aqui, não gosto desse tipo de relato, então você não precisa ouvir, tá? Eu tô lhe avisando, não precisa ouvir. Mas você que de repente achou o fato interessante, você que, não, eu queria saber o que aconteceu,
qual foi o desdobramento disso aí, tem atualizações aqui, viu? No final, eu ainda vou gravar mais um pedaço aqui. Aí vai ter essa parte que eu fiz aqui. Aí na sequência vai vir a gravação que eu fiz antes de ontem, dia 6. E depois vai ter mais um pedacinho, porque teve uma coisa que na hora que eu tava gravando aqui, eu esqueci de falar, de colocar na hora. E aí eu vou fazer esse pequeno acréscimo. Mas eu acho que em 2 minutos, 3, eu coloco esse detalhe, que é importante e faltou eu ter dito, né? E aí o conteúdo eu vou tentar agora à tarde, fazer a edição e postar no canal, para que todos vocês acompanhem. Eu tô pretendendo, pessoal, aqui eu falei de duas coisas, eu falei que eu já fiz 2 merdas, né? Uma merda foi essa que eu fiz essa semana, de ter conversado com uma conselheira tutelar. Mas essa merda aí pra mim, ela foi a de menos. De menos. Eu até, quando eu gravei, antes de ontem, eu até falei assim que a probabilidade dessa mulher divulgar ela é muito baixa, porque não é a primeira vez que eu vou no conselho tutelar. Eu já estive naquele prédio outras vezes e assim nunca vazou meu nome, eles nunca fizeram isso assim, ele veio aqui, vamos divulgar que foi ele, né? Sempre o sigilo, o anonimato foi mantido. Mesmo eu tendo conversado com aquela mulher, eu não acredito que ela vai fazer isso aí, não. Pode até acontecer, mas é uma probabilidade bem mínima. Em dezembro, depois que eu entrar de férias, quando eu já estiver de folga, livre da missão que eu tenho, né, em sala de aula, eu vou tirar um dia para mim fazer um depoimento para vocês de uma coisa que eu não contei. Lá, quando eu viajei para Miami, em agosto, teve uma parte, quando eu estava gravando, que eu falei assim, eu digo, olha, essa parte aqui eu não vou contar para vocês. Eu não quis contar naquela ocasião por mesmo motivo que eu estava com vergonha desse outro conteúdo. Vergonha da crítica, vergonha da minha própria atitude, da minha burrice, enfim. E aí eu fiquei, mas deixa eu ver o que vai acontecer, né? Eu fiquei aí, deixa rolar aí mais um tempo. No caso, agora em dezembro vai estar com 5 meses. E aí eu vou retomar, eu vou puxar de volta o que foi esse fato que aconteceu e trazer aqui para vocês. Agora este sim, eu digo assim que eu vacilei muito. Vai ser uma confissão de culpa. Não deu em nada, meus amigos. Assim, eu não tive nenhum problema. Tanto que a prova está aqui, eu estou aqui. Só que eu considero assim que eu me coloquei num risco. Eu me coloquei num risco que eu não deveria. Depois eu fiquei com um peso de consciência aqui comigo. E aí depois eu vou... me aguarde aí. Em dezembro vai vir esse relato, tá? Mas acredite, foi o erro que eu cometi que não se repetirá mais. Não se repetirá. É isso aí. Vocês fiquem aí com o conteúdo que foi gravado no dia 6 e me ajudem aí. Comentem aí, tá bom? Vocês me ajudam muito. Tchau, tchau. Olá. Bom dia ou boa tarde, você que está me ouvindo através desse canal. Seja muito bem-vindo, inscrito ou seguidor. Eu sei que tem gente aqui que deve ouvir, né, os depoimentos que eu trago aqui, mas não é inscrito. E tá tudo bem. Espero que cada um dos senhores esteja muito bem. E eu tô bem. Na medida do possível, tocando barco, trabalhando. Eu estou no horário de almoço. Eu estou no meu horário de almoço. Hoje eu não estava em aula, eu estou participando de uma formação. Fomos liberados até um pouquinho mais cedo, 10h30, mas aí eu me enrolei conversando com uma pessoa, ainda fui na rua. Nesse momento são 11h30, né? Então, há 1 hora atrás eu já estava livre, era para ter vindo para cá, mas me enrolei. Mas eu acredito que o que eu vou partilhar aqui com vocês, eu estou falando aqui de um loteamento. Tem determinados assuntos que não dá para eu gravar lá em casa. Eu venho para esse loteamento, aqui é um lugar bem tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Aqui eu só escuto o canto dos pássaros. É um loteamento, inclusive é aqui que tá uns lotes que a minha irmã comprou uma época atrás e eu coloquei no meu nome. Eles estão mais para frente ali, mas não tem nada aqui, sabe? Atualmente tá limpo aqui, ó, os quarteirões, eles passaram a máquina, tem muita árvore por aqui. Eu tô debaixo de uma.
Mas por que é tranquilo? Porque não tem moradores aqui, não tem obra, não tem... Enfim, isso aqui foi um fiasco, né? Principalmente para quem comprou. Mas tem servido aqui para eu fazer essas gravações. Eu queria muito poder ter tempo, estar com tempo mais livre, mais disponível assim para interagir mais aqui no canal, gravar mais. Mas assim, é o trabalho que puxa muito, é a rotina minha do dia a dia e também os meus estudos. Eu recentemente, numa conversa que eu tive com o Zion, que é eu falo que hoje ele é um ex-produtor de conteúdo, né? Esses dias ele me confirmou que ele faz muito tempo que ele não grava pro canal dele. E é uma situação parecida com a minha também. Ele tá imbuído aí em outras missões, outros compromissos e não tá podendo gravar. Eu tô tentando, pelo menos no fim de semana, para não deixar o canal abandonado, mas o meu motivo é do tempo livre, eu tenho priorizado outras coisas, é realmente assim, tentar liquidar uma fatura. Eu tô fazendo valer, né? Tentando fazer valer nos estudos para ver que eu conquiste, eu alcance um objetivo e para, enfim, me ver livre disso, né? Livre, e aí sim, o meu tempo livre eu dedicar àquilo que eu gosto. É o meu sonho, né? Tem sido o meu objetivo, o meu propósito de fazer isso. Vamos ver, né? A minha parte eu estou tentando fazer. Pessoal, hoje, por que eu tirei esse momento hoje aqui para vir gravar aqui aos senhores? Hoje, dia 6 de novembro de 2025, está completando exatamente um mês de um episódio nefasto, um episódio criminoso que eu já vinha acompanhando, eu já vinha sendo testemunha próximo, né? E eu acho que eu já devo ter dito isso, mas eu vou reiterar, assim, pra mim foi traumático, foi muito traumático. Quando eu digo pra vocês que eu tô bem, assim, eu tô bem, eu tô cuidando, eu tô estudando, eu tô mantendo, mas eu ainda tô impregnado, assim, disso, de um episódio muito triste. Eu acho que não é muito diferente. Vou dar exemplos aqui de traumas muito pesados, né? Um exemplo, o filho que vê o pai matar a mãe. A pessoa que sofreu um acidente e sobreviveu, mas viu 2, 3 dos seus morrer numa situação daquela. É um trauma que eu acho que nem... Eu já conversei com pessoas que passaram por isso, elas dizem assim, que nunca passa, totalmente. Ameniza um pouco, né? Ameniza, mas aquilo fica pra sempre. Até o último dia de vida, né? E a situação que ocorreu, ela não foi igual morte, né? Uma morte trágica. Mas por se tratar de uma tortura, de uma violência doméstica e uma tortura, se foi menos é pouca coisa. Acho que o menos é só assim, não morreu, né? Mas saber que um ser inocente passou por uma situação daquela e, igual eu já falei em outro podcast, a gente vê pela televisão, a gente lê a notícia, não é tão impactante como você vê de perto. Eu até hoje vejo, tem horas assim, é fugaz, vai e volta, mas sempre aquilo martela, sabe? Vem no pensamento, vem na lembrança e... Enfim, mas eu tô tocando esse barco. Pessoal, olha, se não tivesse acontecido uma situação, e foi de ontem para hoje, eu não ia gravar isso aqui, eu não ia gravar. Mas olha só, desde que esse fato aconteceu, há um mês, nunca mais eu escutei um grito, um choro, um pio ali dentro daquela casa daquela criança. Aquela casa tem reinado assim o mais absoluto silêncio. Oh, caramba, eu não acredito. Eu nem falei, mas o tempo tá nublado. Ontem choveu muito e nesse exato momento que eu tô gravando aqui, eu já tô vendo meio branco para ali e já tá pingando. Isso dá de perceber. Mas eu vou tentar. Eu tô debaixo de uma árvore aqui. Eu ainda vou tentar ficar mais um pouco, porque daqui não é uma chuva de trovoadas, né? Não tá ventando nem dando trovão.
Talvez eu consiga não molhar muito aqui, se ficar só... A gente chama aqui a lubrina. Tá, lubrina. O pessoal mais antigo fala assim, né? É uma lubrina. É aquela chuva bem fininha, né? Eu acho que dá pra eu realizar essa gravação. Mas como eu tava dizendo pra vocês, faz um mês que o único barulho que eu já escutei ali daquela casa é às vezes a da televisão deles. Tem hora que eu escuto assim, parece que tá assistindo alguma coisa, um filme, parece que tem televisão dentro do quarto. Mas daquilo que eu mencionei pra vocês, acabou, meus amigos, acabou. Eu não escutei mais choro, eu não escutei barulho de violência, de espancamento, de surras. Acabou. Senhores, eu dei um pause aqui e acho o chuvisco tá grosso. Eu deixei minha moto lá debaixo da árvore, eu corri. Eu falei que não tem cobra, não tem casas, mas, por exemplo, tem um muro, tem um terreno aqui que ele tá todo murado e no acesso para dentro do terreno tem tipo uma entrada e tem uma laje. Acho que deve dar 1,5 metro essa laje aqui. Eu tô bem aqui debaixo aqui. Se eu não tivesse encontrado esse ponto aqui para me amparar da chuva aqui, eu ia ter que ir embora, né? Eu ia me embora, eu não ia ficar aqui. Mas vamos lá, eu acho que agora, sem me molhar muito, dará para eu continuar essa gravação. Me perdoe, é porque eu tô no meio do tempo aqui e vai tendo essas interrupções, infelizmente. Continuando, eu acho que eu parei a minha fala aí quando eu citei que eu não escutei mais nenhum barulho ali do lado, né? Tá, ontem, olha o que acontece. Um dia desse, nos conteúdos que eu gravei sobre esse assunto, teve um participante que ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou assim: Vitor, será se tu conseguiria ter acesso ao policial que você fez a denúncia, um policial militar, que eu entreguei a carta, que eu relatei, e que ele mobilizou ali, né, a viatura, tudo para ir lá há um mês atrás. E aí eu acho que eu até respondi ele, eu falei, não, eu lembro do nome. Geralmente os PMs, eles usam o sobrenome, né, um sobrenome. PM Silva, o PM Gomes, um exemplo, né. Eles funcionam dessa maneira. Eu lembro do sobrenome dele, mas foi uma única vez que eu vi, eu não... Talvez se eu fosse lá no local, né, onde o prédio deles lá, talvez se eu dissesse, não, é o PM fulano, talvez eu descobriria, mas eu tava o tempo todo assim, com aquela ideia de não vou me expor, não vou atrás, se eu ficar comentando, se eu ficar indo atrás de informações, pode ser que vaze, né, que fui eu. Só que eu tava, não, assim como talvez alguns dos senhores podem, com relação a isso que eu partilhei aqui, estar curiosos, o que aconteceu, né? O que procedeu, em que pé que está. Eu acredito que o rapaz que me fez essa pergunta, ele foi movido por essa curiosidade. Eu também estava. Eu fico o tempo todo assim, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Será que está processada? Será que está respondendo alguma coisa? Ou morreu, acabou, né? Foi só aquele dia mesmo e acabou. Eu vou contar o que aconteceu esta semana. Hoje eu tô falando aqui, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu na segunda-feira e o que aconteceu ontem, quarta-feira. Eu tive duas situações relacionadas a esse assunto. Lá na escola que eu trabalho, na verdade nas duas escolas que eu trabalho, tem uma psicóloga que para mim, assim, ela é uma excelente pessoa. Ela é uma senhora já, uma cinquentona. Ela já é vó. Eu falei para vocês que essa experiência que eu testemunhei, ela foi traumática para mim. Igual eu tô falando, eu já tô mais de boa agora, né? Pessoal, mas eu passei um dia muito ruim, assim, sabe? Eu tava tocando, fazendo tudo assim, mas assim, aquela tristeza, igual eu falo, eu nunca dei um oi àquela criança ali do lado, assim, mas me entristeceu muito. Foi uma mistura de tristeza com revolta. Eu, digamos assim, triste pelo que aquela criança passou e a revolta, a indignação por a vagabunda, a criminosa. Tá, um dia eu estava numa feira, uma feira que todo fim de semana aqui eu compro hortaliças, enfim. Eu gosto de comer um pastel frito, um pastel bem sequinho que uma amiga minha vende lá.
E aí eu tava nesse local comendo esse pastel e aí encontrei com a psicóloga. E ela tava com um menino da idade desse, que mora lá do lado lá da minha casa. Talvez uns 10 anos de idade. Aí eu falei assim, eu digo, é seu filho? Ela falou, não, isso aqui já é neto. Ela falou, eu já tenho, eu tenho netos. É filho de uma das minhas filhas. Eu digo, parabéns. Eu digo, você... ela me disse uma vez a idade dela, 50 e alguns, eu não lembro, tipo assim, 53, 54. Mas ela não parece, você olha pro rosto dela, ela é uma mulher branca, assim, loira. Não sei se é, talvez seja pintado, não sei o cabelo, mas ela é bem branca. Ela tem cara de uma mulher de 40 e poucos anos. Assim, a pele tá bem tenra ainda do rosto. E muito profissional, muito boa, muito boa. Eu não tenho do que me queixar dela. Nesse dia que eu tava lá na pastelaria, eu falei assim pra ela. Eu falei, psicóloga, eu queria ter eu queria conversar com a senhora. Pode ser lá na escola mesmo. Eu falei, eu digo, não é assunto da escola, não é de aluno, não é... É sobre mim, foi um problema que aconteceu. Eu falei, nós poderíamos conversar, de repente você me dá uma força. Aquele momento eu estava pensando mesmo era de conversar assim como um desabafo, como uma orientação, porque assim eu estava remoendo, né, aquela situação ruim. E aí ela falou, claro, ela falou, olha, eu vou sempre, ou na segunda ou na quarta. Ela falou, mais provavelmente na segunda-feira eu vou estar lá a manhã inteira, você pode me procurar lá. Pessoal, eu acho que passaram-se 3 semanas após isso, após esse episódio, e eu não conseguia falar com ela. Fiquei de atestado. Teve semana que teve feriadão, que emendou segunda e terça, não teve aula. Mas essa semana deu certo. Essa semana eu estava em sala, na segunda-feira, quando ela foi na porta da sala e me chamou. Ela falou, se você quiser conversar comigo, aquilo que você disse que queria falar, eu estou sozinho ali na sala, você pode ir lá que a gente conversa. Eu já mencionei que tem um cidadão que ele trabalha comigo, né? Ele é um auxiliar de turma. Aí eu falei pra ele, você, por favor, fica... a meninada já estava fazendo a atividade dele, eu falei, você só fica de olho aqui, porque eu preciso ali falar com a psicóloga. Eu não tomei muito tempo, eu acho que eu tenha ficado talvez uns 15 ou 20 minutos, no máximo, ali dentro. E aí eu sentei, foi uma conversa a portas fechadas com ela, dentro de uma sala, e aí eu resumi, né? Muito diferente daqui, que é um conteúdo longo, que eu vou emendando um relato no outro, né? Não, lá eu fui bem, eu tinha que ser objetivo, porque eu estava em horário de expediente, eu tinha que voltar para a sala. E aí eu contei para ela de forma bem resumida a situação, e eu lancei dois questionamentos a ela, né? Eu falei, eu vou criar um nome aqui para ela. Eu vou chamá-la aqui de Jurema. O nome dela não é esse, mas é um nome assim parecido, começa com J. A Jurema. Eu falei assim, Jurema, mediante o que eu lhe falei aqui, eu queria, assim, isso aqui é um desabafo, mas assim, uma orientação também. Você é uma profissional da área de humanas, conhece melhor o ser humano. Eu falei assim, eu falei da parte emocional minha, né? O quanto aquilo tinha mexido comigo, me abalado. Eu falei, é incrível, sim, porque várias outras pessoas, elas testemunharam o mesmo que eu, ao redor ali daquela residência. E assim, parece que tá tudo normal, ninguém comenta, ninguém fez nada, tá todo mundo, o pessoal de tarde bota suas cadeiras, vai bater papo, bota a cadeira na calçada, né? É dando gargalhada, é brincando, fofocando da vida alheia, normalíssimo. Tipo assim, tá acontecendo, uma criança tem sido torturada aqui perto de nós, mas foda-se, tipo assim, não tenho nada a ver com isso, eu falei, eu fiquei dessa forma. Parece que eu só consegui ter paz assim comigo. Eu só consegui dormir melhor, me sentir melhor depois que eu fiz alguma coisa. Eu digo, às vezes eu penso assim, que parece que eu acho que eu faço parte de um pequeno grupo. Acho que nós somos talvez um pequeno grupo, porque a maioria não... Aí eu digo, como que você vê isso, né? Eu digo, depois você pode argumentar em cima. Eu digo, e a outra pergunta, eu digo, isso é à luz do teu conhecimento. Eu falei, como que... Assim, do dia que ela do dia que ela recebeu
a visita da polícia e do conselho tutelar, nunca mais eu escutei nada. Ela nunca mais agrediu aquela criança. Falei, baseado no que você conhece, o que você acha que rolou daqui para lá? O que pode estar sucedendo? Eu digo, alguma coisa houve, porque ela não deixou de fazer o que ela vinha fazendo, porque ela passou por uma metamorfose, a mente dela mudou e agora ela tá num nível de consciência que ela não vai fazer mais isso, né? Ela não vai fazer, ela mudou. Falei, da consciência dela não foi. Eu digo, alguma interferência teve aí que botou um freio nela, ela não fazer mais. Eu vou lhes dizer o que foi que eu ouvi dela. Com relação à pergunta número 1, ela falou assim, Vitor, na verdade, eu estou te falando eu como psicólogo, eu acredito que a maioria das pessoas sentiram. Suas vizinhas, os vizinhos, todo mundo que estava ali em volta, que estava acompanhando, a pessoa sentiu. Só que é aquela coisa, eu vi, eu testemunhei, eu senti. E agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu disse, aí assim, vai ter pessoas, tipo você, que fiquem inquieto, né? Fique inquieto, eu não posso ficar parado, eu não posso aceitar isso aqui, eu tenho que correr atrás. Ela falou, como bem você mencionou, né? Você ligou, a polícia não veio, depois você foi pessoalmente, foi lá, conversou e fez com que viesse, né? Você só conseguiu, ufa, agora sim, agora eu tô aliviado depois que foi. Depois que alguma coisa foi feita. Ela disse, já os outros não. Os outros sentiram. Ela disse, eu acredito que a maioria sentiram aquilo ali, só que ficou assim, não, deixa pra lá. É a mãe, né? É mãe. Não vou me meter nisso, pode sobrar pra mim, pode dar algum problema. E aí deixa pra lá. Eu disse, aí ela disse assim, olha, aí foi quando ela falou, ela disse, olha, eu queria, agora sobre a segunda pergunta, né? Aí, assim, deixa eu tentar lembrar tudo aqui, né? Falou, só que assim, a forma que você fez é a forma melhor. Essa forma que você fez, você tá de parabéns. Você tá de parabéns, porque eu tenho certeza, assim, que você, pelo menos para essa criança, você trouxe um alívio. Você trouxe um alívio para a dor dela, para o sofrimento dela. Agora, com relação aos trâmites, né, dessa... Pessoal, eu senti até que ela ficou assim... Ela, na hora, eu vi que ela até envermelhou o olho, assim, um pouquinho. Ela ficou igual eu, assim, um pouco de tristeza e um pouco de revolta. Ela disse assim, olha, eu já tenho muitos anos já que eu sou psicóloga. Isso aí, assim como mexeu com você, mexe comigo, porque eu também tive meus filhos, eu tenho meus netos, eu tenho netos da idade desse menino que você está falando aí. E assim, eu não aceito uma coisa dessa, né? Não se pode fazer uma coisa dessa. Ela falou, mas vamos lá. Ela disse, olha, a rede de proteção às crianças, ela é bem ampla. Ela é bem ampla, então assim, junte tudo. É conselho tutelar, polícia civil, polícia militar, ministério público, tem um juizado, tem os conselhos municipais. Olha, esses dias para trás eu encontrei uma professora aqui que ela é, eu vou botar entre aspas, amiga, eu finjo assim que somos amigos, ela não é, ela é um meio termo assim, ela já foi uma pessoa muito boa para mim, mas aqui e acolá eu vejo umas atitudes. Ela é a que dias atrás, quando eu gravei a live, eu falei que eu fui querer visitar uma irmã dela, e a irmã dela, depois ela assim, ela levou pro lado da maldade. O que você quer com minha irmã? O que você está interessado em vir aqui? Então por isso que eu falo assim, eu não vejo hoje ela muito como amiga, não. Ela tá mais para uma colega, mas a gente se fala. Ela me disse, recentemente, que ela integra o Conselho Municipal de Proteção às Crianças. Eu não sei se é bem esse nome, mas é alguma coisa assim. Aí eu falei assim, eu até na hora eu falei, não seria o Conselho Tutelar? Ela falou, não. Ela disse, inclusive, nós fiscalizamos o Conselho Tutelar. E eu até fiquei, eu digo, porque assim, imagine que se quando estava acontecendo essa situação eu soubesse que ela integra, isso aí eu já teria acionado ela, né, também. Mas eu não sabia. Eu falei, eu digo, mais um aqui que eu já sei que eu posso contar, né, se precisar. Enfim, essa psicóloga, ela citou para mim, ela falou, eu já trabalhei no CREAS, o CRAS também colabora, integra essa rede de apoio e proteção. Então, eu já vou ser bem direto com você, pelo que tu me falou aí. Se no dia que a polícia esteve nessa casa,
junto com o conselho, se eles tiverem olhado, porque faz parte do procedimento, se eles tiverem examinado o corpo, olhado o corpo, cabeça, o tórax, costa, tudo, né? E tiver lesões, tiver marcas de violência, no mínimo eu já te falo que ela está respondendo na vara criminal. Isso aí já passou pela polícia civil, já deve, e é rápido. Ela falou, é rápido, não é? Ela disse, tem muitos processos que você entra, que vai anos, né, para aquilo tramitar. Esse caso de criança, não. É urgente, assim, é tudo muito rápido. Ela falou, eu te digo com certeza que ela já está respondendo. Ela já deve ter ido a alguma audiência, alguma coisa, tanto na Polícia Civil como no fórum, respondendo. Ela, igual eu te falo, não foi presa, porque ainda deve estar nos trâmites, ela está respondendo em liberdade, mas ela vai responder. Ela tá, aliás, ela está respondendo, aí tem que ver mais para frente. Ela falou, tu tens o nome dela e dessa criança, o endereço, porque eu tenho contatos aqui que eu consigo ver isso aí para você. Ela disse, inclusive, ela disse, eu quero saber, não só por essa questão, igual tu tá querendo saber, né, em que pé que está, mas também pelo menino. Ela falou, cara, uma situação dessa daí, o psicológico desse menino aí, ele já tá detonado. Já tá muito, muito prejudicado. Então eu queria ver se ele já foi encaminhado para algum tipo de atendimento. Ele tem que fazer um acompanhamento psicológico. Teve uma outra coisa que ela falou, é porque eu fico tentando lembrar, é muita informação, né? Mas ela falou assim, olha, foi tipo assim, deixa eu ver se eu consigo montar aqui essa fala dela. Teve a situação que vai no dia, né? Ali, a denúncia, foi feita a denúncia, a polícia foi lá, fez o primeiro procedimento. Só que depois tem outros procedimentos, tem que ouvir, que aí vai para investigação, né? E ela falou, olha, para investigar um caso desse, principalmente com relação ao menino, tem que ser pessoa muito treinada, tem que ser uma pessoa muito, muito experiente. Porque quando, por exemplo, aí leva para o atendimento, para ouvi-lo, né? Para apurar melhor a situação, tem que ser muito experiente, porque a probabilidade dele não querer falar é altíssima. Porque, às vezes, nesse inteirinho, ela já pode ter incitado a culpa nele. Tipo assim, tá vendo? A culpa é tua, essa situação, agora eu tô desse jeito, talvez eu vou ser presa, tô respondendo processo, e é tudo culpa tua. E aí ele já pode estar com esse sentimento de culpa. Por mais que ele vem sendo torturado, mas é a mãe, ele não sabe, ele não consegue separar isso aí, ele apanha, ele é maltratado pela mãe, mas é a mãe. É quem cria desde bebê. Então, esses dias eu vi um vídeo da doutora Anaí D'Amico, e ela falou exatamente sobre isso. Só que ela estava falando, foi uma situação que não era nem sobre violência física, era violência verbal, a humilhação, né? Ela falando para umas mães, falando, quando você humilha teu filho, quando você maltrata, quando você é escrota, ruim, né? Tipo assim, o problema é porque esse filho, ele vai absorver que ele é o problema. Ele não vai deixar de te amar, ele vai continuar te amando, ele vai continuar gostando de você como mãe, só que ele vai ficar cheio de culpas, ele vai ficar o tempo todo se sentindo culpado, que ele é o problema. Aí cresce um ser humano problemático. Foi mais ou menos isso que ela falou pra mim, dizendo, por mais que ela maltratou ele, mas é a mãe. É a mãe dele, ele gosta dela, e aí ele não vai querer falar, porque ele vai ficar com aquele sentimento de culpa, achando que não, se eu falar, se eu disser que ela fez isso, se eu apontar, minha mãe vai ser prejudicada. Aí ela acaba... Isso aqui eu concordo, pessoal, porque eu também passei por essa fase. Eu não vou repetir aqui, porque eu já contei muitas vezes essa história. Ao mesmo tempo que minha mãe era ruim, mas eu tinha o tempo todo aquela preocupação. Não, mas é a mãe, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso. Eu ficava naquela coisa de querer agradar. É muito embaraçoso isso aí, né? E aí, voltando, né? Ela me perguntou quem eram as pessoas que... O nome, né? Quem eram as pessoas, quem era o nome. Aí... Só um momento aqui. Passou o motoqueiro. A chuva passou, meus amigos. Eu vou voltar bem aqui para próximo da minha moto. Acabou a chuva. Acabou que me desconcentrou bem aqui.
Voltando. Agora é os pingos das árvores que vão pingar em mim, mas eu vou mais pro meio ali. Eu ainda digo que esse chuvisco ele vai voltar. Tá? As nuvens estão brotando ali no horizonte, mas vamos tentar, né? Ver se eu concluo aqui. Olha só. Eu passei o nome. Um dia desse eu vi um menino chamando o filho dela no portão. Acho que deve ser um colega de aula, alguma coisa, que foi procurá-lo lá e falou o nome. Aqui eu já falei o nome dela, né? Silvia, o nome dela. O nome do garoto é Davi. O Davi. Essa aqui é uma situação excepcional. Eu não sou de estar citando nomes verdadeiros, mas hoje eu estou citando aqui. Aí eu passei o nome, passei o endereço, tudinho. E aí ela falou, depois eu vou entrar em contato, eu vou verificar. Falei o nome da escola que ele estuda. Ela disse, eu vou tentar até entrar em contato com o diretor, saber se ele está sendo acompanhado lá na escola. Eu vou verificar e depois eu te dou uma resposta. Aí eu não vi mais ela, isso foi segunda, né? Hoje já é quinta. Provavelmente lá para outra semana ou daqui 15 dias, depois ela vai me chamar para atualizar, né? Em que pé que está. Mas com relação a esse acompanhamento, ela também me deu uma explicação. Ela falou assim, o que acontece? Se ele for encaminhado agora para um atendimento, a gente até consegue contornar. Porque mesmo com todo esse contexto, sendo acompanhado, a gente vai realinhar ele, né? Colocar, aconteceu tudo isso, mas você não precisa, você não vai repetir esse ciclo. Tem todo um acompanhamento, um aconselhamento que ela fala, ela disse, olha, muitas coisas podem acontecer. Ele pode criar ranço de mulher, ou então, se ele não criar ranço de mulher, ele pode até se relacionar com mulher, mas vai bater nessa mulher, ele pode, meio que inconsciente, tipo assim, se vingar em outras mulheres daquilo que a mãe dele fez. Ele pode ser um agressor dos próprios filhos na fase adulta. Então, tratar agora, você consegue evitar muitos problemas lá na frente. Que é tipo um abismo puxa o outro, né? A mãe é um diabo em pessoa, de repente esse filho também vai ser um diabo em pessoa lá na frente. E aí, foi essa basicamente a minha conversa. Eu não estou conseguindo lembrar de outra coisa. Passou terça, na quarta, ontem, eu estava lá Pessoal, deixa eu... Só para que vocês entendam aqui o quebra-cabeça. Há um fato aqui que eu não vou detalhá-lo agora, porque é uma história meio comprida e aí vai desviar do foco. Mas eu tive um problema ontem com a diretora da escola que eu trabalho de manhã, a Otília. Eu tive um problema com ela. Foi uma sacanagem. Ela fez uma sacanagem comigo lá, sabe? Uma questão de trabalho mesmo. E aí, o que eu fiz ontem? Eu vim para casa... Assim como eu estou usando o meu horário de almoço hoje aqui para gravar para vocês, ontem eu estava na tela do meu notebook redigindo um documento. Porque a minha comunicação com aquelas duas mulheres daquela escola, eu não faço mais verbalmente, eu evito o diálogo, eu faço por escrito. É escrito ou gravado, ou gravação também no meu aparelho. Pensei, para esta situação aqui, eu vou fazer por escrito. Fiz um documento e eu pensei, como hoje à tarde eu não estarei em sala, eu vou estar só no planejamento, eu vou dar uma escapulida lá da escola que eu trabalho para vir aqui protocolar. À tarde lá não tem turmas à tarde, a escola só funciona de manhã. Mas pelo menos a secretária da escola fica. Eu já tinha até perguntado, eu falei, a senhora estará aqui à tarde? Falei, porque eu vou vir entregar um documento aqui à tarde, tá? E aí por volta das 14 horas eu pedi licença nessa escola para ir lá levar esse documento. Pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês foi uma situação que eu meio que agi de impulso, foi no impulso. E aí o fato tá ligado o caso dessa minha vizinha e dessa criança. Eu saí, porque assim, essa escola que eu trabalho de manhã, ela fica... Aqui a cidade, ela é dividida em 3 setores aqui onde eu moro. Tem o setor norte, tem o centro e tem o setor sul. A escola que eu trabalho de manhã, ela fica no setor norte, bem no finalzinho mesmo, do bairro lá. E a outra escola que eu trabalho é num bairro colado ao centro, praticamente no centro. Então eu tive que atravessar o centro da cidade, outros bairros, até chegar lá no finalzinho do setor norte. Quando eu saí da escola de moto e eu trafeguei por uma avenida, uma das avenidas principais aqui da cidade. E num certo ponto dessa avenida está o prédio do Conselho Tutelar. E aí quando eu passei, eu vi uma senhora, imagina assim, eu fui passando de moto, e quando eu passei tinha uma senhora negra,
com uma camiseta azul, e eu vi o nome, assim, tinha uma foto, tipo um desenho assim de uma criança e o nome, Conselho Tutelar. Tinha mais outras coisas escritas lá, um emblema, mas deu de perceber, na minha cabeça eu digo, essa mulher é conselheira tutelar. Ela tava, a casa, né, o prédio lá que funciona, tem uma área na frente, e ela tava na área, assim, não sei, como se estivesse olhando pro tempo ali, ou tivesse acabado de chegar ali, não sei. Pessoal, eu tipo assim, eu fiz a meia volta assim no meio da rua, eu voltei e aí estacionei a moto bem na frente e foi de impulso. Aqui, se você disser assim, depois que eu fiz isso, ontem eu fiquei até com uma coisa assim dentro de mim, eu digo, acho que não foi, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Mas assim, se foi certo ou foi errado, já foi, meus amigos. Já foi, já aconteceu, não tem como voltar atrás, não tem como desfazer. O meu receio de ter entrado ali no prédio do Conselho Tutelar e ter conversado com aquela conselheira é o medo de vazar, é o medo de repente ela soltar, informar, mas posso até me frustrar, posso até me decepcionar, mas dos anos que eu tenho trabalhando na educação e sempre tendo contato com conselheiros tutelares que eles visitam as escolas, essa semana mesmo o carro do Conselho Tutelar esteve na escola que eu trabalho de manhã, com 2 conselheiros. Eles vão na escola, eles visitam, às vezes eles dão palestra. Eles vão lá, às vezes não conversa com o professor, mas existe esse contato, essa integração. O pessoal do CRAS, acho que é CRAS, o CRAS e o Conselho Tutelar, eles vivem fazendo ronda dentro das escolas, de vez em quando. Quando não vem voluntariamente, eles vêm. E eu falo aqui para vocês, essa não é a primeira vez que eu aciono o Conselho Tutelar. Dessa vez eu acionei de maneira indireta. Eu acionei a polícia, que por sua vez acionou o Conselho, né? Mas eu já fui pessoalmente levar denúncias ao Conselho Tutelar. Eu já tive nas minhas salas de aula alunos vítimas de abuso sexual, de abandono, em situação de rua. Tipo, tem a casa, mas a mãe, a avó, não deixa ficar em casa, bota para ficar o dia todo. O horário que não está na escola está na rua. Prostituição. Então assim, e aqui em 16 anos que eu estou trabalhando, eu nunca vi uma diretora de escola algum colega meu tenha chegado para ela e dito assim, ó, eu estou com esse problema aqui, ó. Eu descobri essa criança aqui. Eita, alguém tá me ligando, só um momento. Pessoal, foi uma ligação que eu precisei atender bem aqui, mas foi jogo rápido, tô de volta. A gente leva, sabe o que a diretora da escola fala? Não é para levar isso aí para o Conselho Tutelar. Eu não vou levar e nem você, professor. Você está me ouvindo? Você está proibido de levar isso aí para o Conselho Tutelar. Isso não é problema nosso, tá? Isso aí é problema que está acontecendo lá na casa do aluno, nós não temos nada a ver. E outra coisa, eu não quero que isso espalhe, não é para comentar para seu ninguém, porque isso aí vai manchar o nome da nossa instituição. A gente precisa de alunos, você sabe que para ter carga horária a gente precisa fazer a composição das turmas. De repente começar a vazar que tem aluno aqui dessa instituição que é abusado, que é violentado. Como é que fica a imagem da instituição? Então assim, não quero saber, não é para falar. Se fosse para denunciar, quem tinha que denunciar sou eu. Eu já estive nesse prédio, eu conheço, eu já entrei lá dentro. Eu me lembro em 2018... Eu fui no prédio do Conselho Tutelar levar uma situação de um garoto que nós já sabíamos que ele estava sendo abusado sexualmente por um vizinho. Morava com o avô e aí o avô não cuidava e deixava com esse vizinho. O dito vizinho, quando eu levei o caso, eu levei esse caso para a diretora. A diretora ela ainda fez o seguinte, ela ainda apurou. Ela ainda foi lá na casa, conversou com esse avô que criava. Na época era um menino assim de uns 8 para 9 anos de idade. Depois ela até participou, ela falou, não, nós já descobrimos, é porque o avô disse que ficou viúvo e tá doente, aí não dá conta de cuidar e deixa com o vizinho. E o vizinho, meus amigos, um homem, também já de meia idade, que tinha cumprido 18 anos de cadeia por estupro de criança. Tava com pouco tempo que tinha saído do presídio. Aqui, onde eu moro, isso aconteceu. Eu, inclusive, como ele era daqui, eu sabia, eu era menino, acho que eu tinha meus 13, 14 anos, eu lembro quando esta pessoa foi presa por ter estuprado a própria filha, na época. Ele passou quase 2 décadas num presídio. Pois esse senhor estava entregando o neto dele para esse vizinho com esse histórico. E aí a diretora partilhou. O caso deste menino,
Na época eu falei, tem que levar isso aí pro conselho tutelar. E eu ouvi isso dela na época. Foi lá na escola da Jezabel e da cunhada dela, trabalhava. Não se meta nisso. Aqui eu pelo menos não vou. Não vou levar isso aí. Eu sei que está acontecendo. Você já me mostrou, mas nós não vamos nos intrometer nisso. Mas eu fui. Eu fui lá e aí eu conversei foi uma mulher também que me atendeu. E não deu em nada, pessoal. Eu não vou generalizar de que o conselho tutelar não presta. Porque pelo que eu percebi, pelo menos assim, nessa atuação desse caso que eu acionei agora, resolveu. Resolveu, porque não está ocorrendo mais, né? Mas acho que é de 4 em 4 anos tem eleição, né? Para trocar os conselheiros. Vai se renovando os quadros. Nesse caso que eu citei desse outro menino, não resolveu. Por quê? Eu expus a situação e eu disse assim para ela, eu falei, eu não quero me identificar. Eu digo, eu não vou nem falar meu nome aqui. Eu gostaria que ficasse no anonimato, assim, no sigilo, mas eu vim aqui para que vocês façam alguma coisa para salvar a vida dessa criança. Aí eu contei a situação. Sabe o que a conselheira tutelar falou para mim? Ela disse, olha, é o seguinte, todo ano, no início do ano, a gente entrega em todas as escolas um envelope. Ela até mostrou, ela pegou lá você pode procurar a diretora lá dessa escola, que ela tem esse documento, ela tem que preencher esse documento, botar tipo um relatório, os dados tudinho, e protocolar aqui. Aí sim a gente vai lá, a gente vai na casa. Agora só tu chegar de boca aqui e falar, nós não vamos não. Eu lembro que eu até falei pra ela, poxa, mas eu acreditava até nas denúncias anônimas. Tipo assim, que eu poderia fazer uma denúncia anônima e dando as informações. Não, mas nesse caso aí tem que ser pela escola mesmo. A diretora tem que trazer o papel. Pra mim, aquilo ali ela prevaricou. Ela prevaricou, porque o pessoal não precisa, assim, até onde eu sei, não precisa disso não. Assim, até por telefone, você ligar, eu não quero me identificar aqui, mas eu vou te passar aqui, na rua tal, número da casa tal, assim, falar e pronto. E aí o resto é com eles, né? Mas eu acho que essa conselheira, ela deveria ser aquela pessoa que ela estava de olho só no dinheiro, né? Eu só quero saber do dinheiro caindo na minha conta e criança que se exploda para lá, eu não vou atrás. O caso desse menino não resolveu. Resolveu assim, porque esse homem, que era o abusador, ele acabou falecendo dias depois. Acharam o corpo dele dentro da casa, morto. Não sei se mataram, se foi, eu não lembro. Eu sei que acharam já podre o corpo. Ele morreu. Aí então assim, o abuso ele não prosseguiu, porque o abusador morreu. Senão, teria continuado. Depois esse aluno até foi embora. Nunca mais eu tive notícia dele, do paradeiro dele. Mas assim, só para fechar aqui esse pequeno relato, eu percebia que ele tinha um comportamento anormal porque ele abusava de outros meninos. Ele desenhava pornografia, ele falava todo tipo de sacanagem em sala de aula e ele ia para dentro do banheiro molestar outros meninos. Pegar no pênis, introduzir o dedo no ânus, de crianças até menores do que ele. Nós tivemos caso lá de meninos bem pequenos, que saía chorando do banheiro e procurava a professora, ou procurava a diretora, tia, o fulano fez isso e isso comigo. Então você vê que, igual eu falei, é um abismo. Eita, a chuva tá vindo de novo, meus amigos. Já tô voltando aqui Mas eu vou terminar o meu relato aqui. Deixa eu voltar, meu celular não pode molhar. Só um momento. Tá assim, chove aí para, chove aí para. Vamos lá. Eita, a tela aqui apagou, deixa eu voltar. Mas continuando, agora vou voltar para a parte que eu encostei, né? Quando eu encostei a moto, pra mim ela é uma quarentona, aquela mulher, talvez assim uns 45, 46 anos, pelo rosto dela, uma senhora negra, meia magra. Aí eu falei assim, boa tarde. Eu falei, a senhora é conselheira tutelar? E ela falou, sou. Eu falei, a senhora tá com tempo livre agora? Eu falei, eu queria conversar uns minutinhos com a senhora, mas eu queria assim, em particular. Eu queria em particular. Ela, vamos entrar, pode entrar. Pessoal, eu entrei com ela. Eu tava todo de jaqueta, o capacete aqui no braço. E aí nós fomos para dentro de uma sala. Ela tinha uma mesa nessa sala, arquivos. São várias salas, mas ela escolheu lá uma sala, nós entramos. Aqui eu vou falar para vocês de uma situação. Eu vou preparar vocês para ouvir, para que você compreenda
como foi esse diálogo, que até agora ainda está embaraçoso na minha cabeça, mas eu vou falar o que eu entendi na fala dela, mas eu gostaria nos comentários que vocês dissessem o que você compreendeu do que eu estou trazendo aqui. Quando eu entrei, que eu sentei, né, estávamos ali, eu fiquei até um pouco nervoso, mas eu falei assim para ela, eu digo, senhora, antes de eu entrar no assunto, antes de eu tocar no assunto, eu queria saber da senhora, assim, se tudo o que for conversado aqui, tudo que for tratado aqui, se ficará no sigilo. De você não fazer nenhuma citação que eu vim aqui, que eu falei alguma coisa, das informações que eu vou tratar aqui. Pessoal, ela estava o tempo todo séria falando comigo. Ela disse assim, olha, isso já faz parte da ética nossa aqui. Ela disse, testemunhas, denunciantes que vem pra cá, a gente não revela. Aí só se você mesmo quiser falar isso aí pra fora, mas daqui não vai sair. Pode ficar tranquilo. E eu falei pra ela, digo, da mesma parte, eu lhe digo que o que a senhora partilhar comigo aqui também não sairá, porque por medo mesmo. Eu falei, é o medo. Eu falei, porque quando se tem umas situações que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se lida com criminosos, todo cuidado é pouco. E aí, meus amigos, eu não podia demorar muito. Eu tinha saído da escola só para ir levar um documento. Eu falei, eu estou em expediente, eu não vou poder, aqui vai ser jogo rápido. Pessoal, quando eu citei, eu falei, olha, foi mais ou menos assim a minha fala para ela. Eu falei, olha, aconteceu um problema próximo da minha casa, onde amanhã vai fazer um mês que aconteceu o último episódio desse problema. Eu vim aqui, mais assim, só para entender o que acontece depois desse fato, porque eu já considero até como que resolvido. Eu considero até resolvido, porque depois que uma providência foi tomada, já houve uma interferência, não aconteceu mais, não se repetiu mais. Aí eu falei para ela, olha, teve uma mulher, uma mãe, no bairro tal, eu falei para ela, no bairro tal, que estava espancando. Pessoal, na hora que eu falei o nome do bairro, ela disse assim, é uma casa próxima ao comercial assim, né? De um aluno que estuda na escola tal, e que chegou uma carta, foi enviada uma carta para a polícia. Foi esse o caso? É esse o caso, né? Eu falei, exatamente. Aí ela disse, como é que você sabe disso? E eu falei, porque fui eu que fiz aquela carta. Por isso que eu estava pedindo sigilo aqui. Fui eu que fiz a carta, entreguei na mão. Eu ia trazer aqui. Só que eu entreguei na mão de um policial. Eu moro bem próximo lá, praticamente do lado. E depois que vocês agiram, depois que eu sei que o conselho foi, a polícia foi. Olha, não teve mais um fato, mas assim, muito provavelmente a senhora não poderá falar, talvez por sigilo, é uma coisa que está em sigilo, segredo de justiça, não sei. Mas assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai que se repete, vai que eu esteja em outro lugar e acontece um caso parecido, eu já estou mais orientado. Eu estou mais instruído acerca desse assunto. Eu joguei essa para ela, desde que houve, eu nunca comentei com o vizinho, eu não comento com ninguém, só que eu tô com isso, poxa, e aí, o que acontece num caso desse? Tá na justiça, tá sendo apurado, ou morreu ali, foi lá naquele dia, conversou, fez e aí parou naquilo ali. Eu só queria entender o trâmite. Aí, pessoal, na minha percepção, ela mentiu. Aqui eu quero falar de uma pessoa mentirosa. Só que ela ficou assim, ela mentiu pra mim, e depois, diante do que eu argumentei, aí ela entrou com a verdade. Só que ela não quis contar tudo. Aí foi quando ela entrou com a verdade. Olha o que eu escutei dessa conselheira. Ela falou assim, não, tranquilo. Ela disse, eu vou te explicar, fui eu. Ela disse, nós somos uma equipe, mas naquela noite, quando a polícia nos chamou, era eu que estava de sobreaviso, eu estava no bairro tal, resolvendo uma coisa, quando a ligação, eu fui imediatamente, nós fomos, né? Ela falou, foi eu e outra pessoa. Nós fomos para lá imediatamente e, olha, eu queria, assim, eu queria te passar uma informação que eu sei que tu vai ficar surpreso. Você acredita que nós chegamos lá na casa, nós paramos lá na casa, batemos palma lá no portão, e aí ela nos recebeu. Foi ela que veio atender no portão
E aí a polícia imediatamente tirou ela, ordenou a saída dela da casa. Ela ficou lá do lado. Ela disse, é porque você não viu, não? Eu falei, não, eu não sabia. Eu digo, eu ainda olhei um pouquinho pela brecha. Assim, no portão eu vi que a viatura estava atravessada no meio da rua, mas eu não fiquei tempo ali observando, curiando, né? Ela falou, não, ela foi retirada de dentro da residência. E aí eu e fulana, ela ainda citou o nome, a outra conselheira fulana, a gente entrou e a gente fez uma revista no garoto. Nós deixamos ele só de cueca. A gente pediu para ele tirar o short e ficar de cueca. Cara, nós olhamos o couro cabeludo, o pescoço, as costas, tudo, as pernas, não tinha uma marca. Não tinha uma marca daquela criança. Que aí depois que a gente revistou, a gente fez as anotações, tudinho. Eu lembro que eu mencionei para vocês lá atrás que foi algo em torno de 40, 45 minutos que eles ficaram. Aí nós chamamos, ela ficou até um pouco alterada na hora ali da conversa, mas assim, chorou na nossa frente e jurou, falou, olha, eu nunca encostei a mão nesse menino. E ela falou, poxa, porque a gente recebeu aqui uma denúncia de que estava tendo espancamento, como que? Inclusive consta aqui que foi ainda agora. Foi agora escurecendo, você espancou ele, era para esse menino estar com o corpo cheio de marca. E não tem marca, ela, você tá vendo, não. Aí ela falou, não, olha, eu não citei o nome, eu acho que foi moço, alguma coisa que ela tava me chamando. Ela, moço, nós conversamos com a mãe, tu sabe o que tem aquela criança? Ele tem uma doença, ele tem algum problema. Sabe que ela falou que ele é muito escandaloso, ele grita, ele chora, ele ficou aquele tempo 1h30 chorando. Ela falou que já morou em outras casas, já morou até em outras cidades. E já aconteceu isso, os vizinhos ligam, pensam que não, a polícia está na porta. E aí sempre é isso. Sempre é isso, é porque o menino ele tem um problema. Tem que ver, a gente até reclamou, poxa, esse menino está nessa idade e tu não fez nada, assim, tu nunca levou no médico, você não, pois é, mulher, nunca, até porque eu não paro em endereço nenhum, eu fico um tempo num lugar, um tempo no outro, aí não dá de trabalho, meu marido trabalha, a gente essa correria sem tempo, sabe, mas assim, eu tenho sofrido, olha aqui, ó, eu que sou agredida por ele, ó, olha aqui meus braços aqui, ó, tô cheio, aí ela falou, olha, você sabe quem é que foi agredida? É ela estava agredida, tinha umas marcas de uns arranhão nos braços dela que ele agrediu ela. Então, assim, essa denúncia que você fez de que essa criança estava sendo espancada, ela não procede, porque a gente foi lá, a gente conversou com a criança, ele tem uma doença. Aí nós aqui do conselho, a gente já está dando os encaminhamentos. A gente está fazendo um encaminhamento para ele ser atendido, para ele ser tratado. Pessoal, na hora que eu fiquei olhando assim, sabe? Eu fiquei olhando assim para ela. Eu fiz com ela, foi tipo uma mistura de deboche com mais uma fala séria também. Eu dei um sorrisinho assim, eu digo, menino, mas eu digo, que surpresa, hein? Eu digo, eu tô bem surpreso agora. Eu digo, que bom, né? Eu falei, que bom, que notícia boa. Eu falei assim, porque olha, tu subiu tanto que eu digo, eu sofri tanto ali de saber que aquela criança estava sofrendo, agora tu tá dizendo pra mim que tu revistou o menino tá, não tem um arranhãozinho, não tem nada, né? A mãe não maltrata. Aí eu falei, não, mas eu digo, já que a gente tá conversando aqui, eu falei, me tira uma dúvida agora. Eu digo, eu vim aqui foi só para entender mesmo. Eu digo, me tire uma dúvida. Se essa criança tem problema, ele tem uma doença, e eu te falo que eu digo, eu sou da área da educação. Eu digo, o que eu mais faço é lidar com criança. Eu digo, uma criança, quando ela tem autismo, quando ela tem algum problema que gera descontrole, que dá convulsão, que dá surto, a primeira coisa que a mãe e o pai faz é comunicar, levar um laudo, leva o laudo na escola. Eu já vi casos quando que vai na vizinhança. Eu digo, vai na vizinhança e chama, às vezes nem conhece ninguém. Gente, vai na porta de cada um, já vou avisar vocês, eu tenho um filho, que ele tem determinado problema e ele chora muito, ele grita. Então, se vocês escutar, não é que a gente não está maltratando. Eu e meu marido, a gente não está maltratando, é porque ele tem essas crises. Eu falei, esta mulher, desde que ela se mudou para lá em junho, ela nunca falou com nenhum de nós ali para falar que esse menino tem um problema, que ele grita, que ele chora porque ele tem uma doença. Ela nunca nos comunicou. Esse menino está nessa idade, até hoje ela não sabe o que essa criança tem. Eu digo, olha, tudo bem, eu digo, a senhora está dizendo aqui para mim que ele não tem nada, que ele não apanhou, né, que não houve nada, mas eu digo, aqui quem está falando é uma pessoa que fica a poucos metros, que está a poucos metros e que escutava. Eu digo, inclusive, eu tenho uma testemunha, eu tenho um amigo pessoal que estava hospedado na minha casa. Eu até menti um pouquinho, ele não estava,
Ele passava muitas horas lá em casa, né? Mas não estava hospedado. Mas eu joguei dessa maneira. Eu digo, esse meu amigo, quando vem do Tocantins, ele se hospeda lá em casa e ele ouviu. Ele ouviu, eu ouvi, minha mãe, eu tenho certeza que os outros vizinhos, eu digo aquilo ali, não, me desculpe, minha senhora, mas não era choro e grito de alguém que está tendo uma convulsão, que está tendo um problema. Ali era gritos aterrorizantes de violência. De violência, eu digo, eu já escutei ela falando de faca para furar ele, pedaço de pau, ela já bateu nele no quintal. Eu digo, é porque eu não quis subir no muro. Eu digo que se ela fizesse, eu digo, na próxima vez que ela fizer, eu vou pegar meu telefone e vou filmar por cima do muro. Para deixar registrado. E é o lugar que fica um pouco ofuscado dentro da casa. Eu digo, aqui não é eu acho, eu tenho a certeza que ela o agredia. Eu digo, eu não sei porque. Eu digo, aí é a sua versão, né? A senhora está contando a sua versão. Eu digo, mas eu sei, eu digo, eu tenho consciência do que eu estou falando aqui. Pessoal, quando eu falei isso para ela, meus amigos, mas o discurso mudou na hora. O discurso mudou na hora. Aí ela soltou isso aqui para mim, ó. Eu vou falar agora. Ela disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, eu vou te falar a verdade. Esse caso não está mais conosco. Esse caso está com a Polícia Civil. Quem está cuidando é o delegado. Ela falou, no dia que a gente foi lá, aí ela meio que voltou, assim, ela repetiu o relato. Ela disse, não, foi o seguinte, a gente foi lá, acompanhado da polícia, e aí a gente teve acesso, a polícia retirou ela da casa, para que a gente pudesse. Ela disse, eu revistei o menino, a gente fez o registro da situação do menino, e nós já passamos o caso para a Polícia Civil. Aí, quem está cuidando agora, o inquérito está na mão do delegado, inclusive ela está respondendo. Ela disse, ela já foi intimada, o marido dela já foi intimado lá na Polícia Civil. Provavelmente, quando a investigação da Polícia Civil for concluída, vai ser levada lá para a Justiça, né? Sei, Ministério Público ou juiz, enfim. Ela disse, ela já esteve aqui também conosco, ela já veio 2 vezes, inclusive o pai já esteve aqui, a primeira vez que ela veio só, depois ela foi intimada a vir aqui com o marido, e inclusive ele confessou aqui que é o pai, ele é o pai biológico e tem no registro, é pai mesmo. Da última atualização, porque está sendo acompanhado, o caso está sendo investigado e está sendo acompanhado. Da última vez que a gente esteve a par da situação, o que eu sei que está sendo apurado, está sendo investigado, é quanto à família. A Polícia Civil está querendo saber os tios, os avós, os familiares mais próximos, se eles sabiam, porque se souberem, se eles sabiam que essa criança vinha sofrendo esse tipo de agressão e eles não tomaram nenhuma providência, eles serão responsabilizados tanto quanto ela, que fazia o que fez. Pessoal, foi incrível, incrível como a pessoa, ela negou um fato para mim, e depois de eu ter argumentado, ela mudou o discurso. Aí ela confessou que o fato estava acontecendo. A única coisa, o que ela não descreveu para mim, foi com relação às agressões. Ela não narrou isso, assim, olha, ele estava com tal machucado, estava roxo, estava assim, estava assado. Mas dentro de um discurso um tanto indireto, ela soltou que o menino realmente ele estava agredido. Eu já ia ali para onde está a minha moto, mas ainda está alubrinando aqui. Ela admitiu e que o caso está sendo investigado. Pessoal, aí meio que eu liguei o que ela falou com o que a psicóloga falou, quando ela disse que ela estaria respondendo. Aí eu fiz, eu ainda fiquei fingindo, assim, como que eu estivesse acreditando na versão dela. Eu digo, a senhora mencionou ainda agora que não tinha, né, lesões. Eu falei, vamos trabalhar a hipótese que tivesse, né? Falei, vamos supor que você tivesse ido lá e tivesse. Eu falei, tem alguma possibilidade de punição? E ela, com certeza, não só ela, como todos os que sabiam que isso estava acontecendo e não tomaram nenhuma providência. Aí pronto, finalizou aí a conversa. Eu me levantei da cadeira, eu falei, muito obrigado. Eu falei, eu preciso ir. Eu digo, eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu digo, assim, eu conto com o seu sigilo. Eu digo, eu não vou sair por aí espalhando o que a gente conversou aqui. Porém, eu tô lá. Eu digo, eu tô lá, eu tô de sobreaviso. Eu digo, na primeira vez, eu fiz só por escrito, né? Eu digo, a próxima eu vou filmar. Eu digo, caso aconteça, eu digo, eu peço a Deus que não aconteça. Força de expressão, né? Eu digo, eu peço a Deus que não aconteça. Eu falei, mas se acontecer, eu digo, precisar botar uma escada lá no muro, eu vou colocar. Precisar ir para frente da casa, eu vou filmar
E aí eu digo, esse medo ele será deixado de lado. Eu digo que precisa encaminhar para o Ministério Público, a Polícia Civil, já tem um inquérito, né, instaurado, só levar a gravação. E aí foi a hora que ela deu um sorriso, ela disse, não, mas fique de olho. Ela falou, fique de olho, mas eu acredito que não vai se repetir mais não. Não vai se repetir. E aí eu vim embora, meus amigos. Pessoal, eu fui lá, entreguei meu ofício lá na escola e vim embora. E retornei, né? E fiquei o resto da tarde cuidando dos meus afazeres. E eu falo aqui pra vocês assim, o que eu entendi, né? Qual foi a minha interpretação desse caso que eu conversei com ela. O que eu entendi foi que quando ela disse pra mim que tinha ido lá e que a criança, que não aconteceu, não, esse menino é doente, ele não tinha nada, coitada da mãe, ela estava protegendo a agressora. Ela estava tentando proteger a agressora. Só que assim, numa análise bem fria da situação, eu não levei a mal. Eu só acho que ela poderia ter feito de uma outra forma. Eu acho que em vez dela ter negado, dela ter mentido, simplesmente ela diria assim, olha, fosse eu no lugar dela, né? Porra, não quero correr o risco de divulgar informações aqui, né? Olha, o caso está sendo investigado, só que eu não posso lhe dar outras informações. Tá? Mas fique tranquilo que está sendo acompanhado o caso. Nós, a polícia, e é isso. É só o que eu posso te falar, eu não posso dar detalhes. Eu acho que teria sido mais ético, mais bonito ela ter falado isso do que ela dizer que não aconteceu, que não teve aquilo ali. O meu entendimento, quando ela negou, pra mim foi pra proteger. Eu acho que na mente dela deve ter passado assim. Isso aqui foi uma coisa que eu elaborei, né? A gente sabe, a gente vê na internet aí casos. Eu me lembro de um caso de uma mulher, eu não lembro qual foi o estado, acho que foi em São Paulo, no interior de São Paulo, sei lá. Teve um caso de uma mulher que alguém pegou a foto desta mulher e botou, acho que no Facebook, dizendo, olha gente, fica de olho que tem uma sequestradora de criança aqui no bairro. E o que aconteceu? Isso viralizou na época e ela foi linchada. E ela era inocente, ela não era sequestradora de criança, aquela mulher. Ela foi linchada no meio da rua. Então, o Fantástico mesmo já fez reportagem sobre isso. Você tem muito cuidado na hora de espalhar, de divulgar que fulana... Um exemplo, fulano é uma agressora, ela espanca criança. Fulano é um estuprador de criança. Porque, meus amigos, se viraliza, se isso cai viraliza assim dentro de uma cidade, tem esse risco. Não é todo mundo que espera a justiça ser feita pelo Poder Judiciário, não. Tem gente que faz a justiça com as próprias mãos. E esse caso, quando envolve criança, isso aí mexe. Isso gera um ódio, uma revolta. Eu estava falando dos meus vizinhos omissos, eu digo que a omissão ali, porque ficou muito aquela coisa assim, porra, se eu não vou me meter nisso, né, porque eu vou comprar briga com essa vizinha, mas se é um negócio que viraliza, que todo mundo fica sabendo, eu assim, não foi, em nenhum momento foi a minha intenção, vocês viram aqui que até eu mesmo falei pra ela, eu gostaria que tudo que foi conversado aqui ficasse no sigilo. Um dos motivos, não é porque eu goste dela, por mim eu quero que ela se dane e vá pro quinto dos infernos, sabe? Mas eu pensei nisso daí. Eu até não tinha mencionado. Eu não queria que ela soubesse que fosse eu, porque eu não confio nela. Eu não confio nela. Ela pode ser capaz de coisas muito piores, de fazer mais maldade, né? Embora já teve até gente que falou assim pra mim, rapaz, aquilo é uma covarde. A valentia dela é só contra a criança, mas eu não confio. Eu não confio. Mas assim, um negócio desse bem aí, se viraliza, de repente fosse feito um vídeo, uma filmagem e viralizasse, sabe, sendo ela quem é, eu nem sentiria dó, eu só não queria que fosse através de mim. E dissesse, não, foi o Vitor que divulgou isso aqui. O Vitor viralizou isso aqui e aí resultou no linchamento dela. Ontem, quando eu saí da escola, às 17 horas, eu dei uma passadinha foi coisa de 20 minutos na casa da minha amiga Júlia. Ela é a par de toda essa situação. Eu falei pra ela, eu contei pra ela que eu tinha passado lá no conselho, né? Eu contei pra ela e ela disse assim, eu fiz algumas perguntas pra Júlia, né? Ela disse assim pra mim, Vitor, essa mulher bem aí, essa tua vizinha, ela tá com um cu que não passa uma agulha. Antes ela tava, né? Ela tinha asas, né? Ela voava, fazia o que queria. O conselho tutelar já tá sabendo. Vizinho tá sabendo,
Polícia Militar tá sabendo, Polícia Civil tá sabendo. Tu acha que ela não tá com o cozinho dela encolhido ali, ó, com medo? Por isso que tu tá ali do lado, nunca mais tu escutou nada. Tu nunca escutou. Agora quem tá com medo é ela, meu amigo. Quem tá com medo é ela. Medo. Eu não acredito em cadeia. Eu não acredito. Eu acho que no máximo ela pegaria uma punição de usar uma tornozeleira. No máximo. E ficar lá respondendo um processo, comparecendo em audiência. Talvez, pessoal, pelo que eu entendi, ela tá respondendo. Ela tá respondendo um processo. Embora aquela conselheira não abriu o jogo em detalhes, mas o caso foi encaminhado. O caso ele foi encaminhado e ela está respondendo. Eu já vi ela algumas vezes, acho que foi terça-feira. Eu fui chegando em casa, ela passou assim pareada comigo de moto. Eu achei ela até mais magra. Eu falei para vocês que ela era assim meio gordinha, né? Hoje tá com 1 mês. Eu vi ela antes de ontem. Ela tá bem mais magra. Essa cintura dela assim chega afinou, as pernas tá mais finas. Eu digo, olha. Ontem eu falei pra Júlia, eu digo, Júlia, eu vi ela ontem. Eu digo, ela chegou, ela tava até arrumada assim, numa calça jeans, uma blusa, tava sem capacete. Eu percebi que o rosto tava um pouco maquiado, tinha uma maquiagem no rosto. Eu digo, ela deu uma emagrecida. Ela disse, rapaz, isso aí ela já perdeu, foi noites de sono. Ela já deve ter dormido noites mal dormidas. Deve ter passado por noites mal dormidas, preocupada com isso bem aí. Então, mas assim, pessoal, igual eu falei, posso até me equivocar dessa conselheira, de repente divulgar meu nome pra ela, alguma coisa. Eu tô meio que... Isso aí foi tão ruim assim, que eu ainda tenho um certo medo, um receio, mas não tanto. Eu já tô tipo assim, se ela souber que fui eu, foda-se. No dia que eu fui, esse pensamento, o Lucas, que é um amigo meu aqui, que me acompanha aqui no canal, ele me levou de carro no dia lá que eu fui na polícia. Eu disse pra ele tava todo... Eu digo, moço, me leve. Eu falei, vamos lá, tu me deixa lá que eu digo, eu vou fazer. Se na pior das hipóteses ela descobrir que fui eu não tô nem aí. Eu aguento o tranco. Eu assumo o risco. E fiz, né? Ela tá lá, meus amigos. Quando ela, assim, as poucas vezes que eu já vi, tá murchinha e magra. Ela emagreceu foi muito esse mês. Então eu digo que agora a situação se inverteu. Vocês acham que ela não tá preocupadinha com isso aí? Dessa notícia, desse fato, de repente viralizar? E para mim o motivo foi esse. A conselheira tutelar, ela tentou negar que aquilo não aconteceu, foi para proteger o rabo dela, proteger o rabo da criminosa, da agressora. Tipo, eu não posso assumir quem é esse cara aqui, de repente eu confirmo isso aqui, ele pode sair por aí espalhando essa mulher, ser linchada, né? Melhor negar, deixa o negócio tramitar aqui. Mas para mim, ela voltou atrás, ela acabou falando a verdade assim, porque ela viu que ela não estava lidando com qualquer. Ela estava lidando com alguém que realmente sabia da situação e que realmente estava acompanhando. Meus amigos, é isso. Eu tenho que ir, eu ainda vou pegar um rango ali para poder ir para uma palestra que eu vou participar agora à tarde. É hoje e amanhã. Tal das formações pedagógicas, que é só... Eu achei bom porque eu vou ficar de manhã e de tarde só no meu tablet lá. Ficar alguém lá no microfone lá. Aquelas palestras que não mudam em nada. Não muda nada a realidade. Mas, tipo assim, em vez de eu estar... Eu fico escutando um pouco ali, mas eu tô no meu tablet respondendo questões. Respondendo questões de concurso. Hoje de manhã eu já respondi uma bateria. Eu respondi acho que umas 25 perguntas de um determinado tópico. É porque eu demoro, eu leio a pergunta e fico... Eu vou ler porque que eu errei. Ou às vezes eu acertei, mas deixa eu reforçar aqui a teoria e fico ali treinando, né, aquelas questões. Eu estou tentando muito assim aproveitar o tempo livre. Aqui, eu abri, aqui foi 1 hora e 4 minutos, né? Mas isso aqui para mim é bom, isso aqui é terapêutico. Depois, isso aqui para mim vai ser muito bom. Olha, eu gravei uma live com ciência esses dias para trás. Eu nem olhei, mas a última vez estava em mais de 700 visualizações. Acho que só tem 5 comentários. Eu digo, não vou contar meus relatos mais em live, porque o pessoal não comenta. Eu vou fazer só no formato de podcast mesmo. Eu trouxe, acho que foi 4 relatos naquela live e praticamente o pessoal ficou, assim, os que comentaram, comentou mais falando do áudio do Ciência. Que o áudio não ficou bom, mas dos fatos mesmo, das histórias que eu contei lá, ninguém comentou. Eu digo, foi um desperdício, porque eram umas histórias até bem interessantes, que eu queria ver a opinião de vocês, mas não rolou. Então eu vou priorizar mais esse podcast. As lives vai ficar mais para aquela conversa informal, né?
aquela coisa generalizada, mas um relato assim específico eu vou preferir manter através de podcast. Eu agradeço aí você que me ouviu e deixe aí seu comentário e até breve. Em breve eu volto aí de novo com mais conteúdo aqui, com mais depoimentos. Ah, que alívio. Nossa, vocês não sabem o alívio que eu senti assim depois que ali parou aquela situação. Vocês dizem, obrigado Conselho Tutelar, obrigado polícia. É uma pena que nem todos terão essa oportunidade, né? Eu pude fazer isso aí, mas muitos não terão, muitos não acontecerão, né? Vão perecer ou sofrer muito. Mas pelo menos ali perto de mim, eu consegui barrar isso aí. Eu durmo. Pensa numa pessoa assim que tem dormido bem. Pelo menos eu falo que eu ainda estou com isso, mas o meu sono tá maravilhoso esses dias. Tenho dormido muito bem e conseguido tocar o meu barco aqui, fazer o que eu tenho que fazer. Um grande abraço a todos, tchau, tchau. Pessoal, eu já tinha concluído aí a gravação, né? Mas eu tô retornando aqui ainda para fazer um acréscimo. Pessoal, como eu bem citei lá no início, às vezes acontece de eu fazer gravações e depois eu ficar com aquela insegurança, né? Se eu vou postar, não posto, às vezes com vergonha, enfim. E uma técnica que eu utilizo muito, principalmente nesses casos, eu sou muito de ouvir o que é que eu gravei. Eu vou escutar aqui o que é que eu gravei, mas eu faço isso tipo quando eu tô na academia, eu boto fone de ouvido, eu vou fazer uma caminhada, vou limpar a casa, eu tô fazendo outra coisa, aí eu coloco ali pra escutar o que eu mesmo gravei. E ajuda, já teve muitos conteúdos que eu acabei postando, porque depois que eu escutei, eu tive outra visão, né? Eu fiquei, não, aqui não tem nada demais não, dá pra postar sim. E foi o que eu fiz nesse caso, eu escutei, acho que foi ontem que eu escutei todinho o conteúdo, e aí eu percebi na hora, não sei se eu tô equivocado, pelo menos do que eu ouvi até o final, eu percebi que faltou uma fala, teve uma fala importante que eu disse e não, assim, eu contei, eu acabei pulando essa fala, e por achar essa fala muito importante, eu vou deixar ela registrada aqui. Então, assim, eu vou voltar novamente numa partezinha aí do relato para que eu cite uma fala, tá? Houve um momento em que eu estava lá diante da conselheira tutelar e aí, mediante a versão que eu ouvi dela, né, de que não aconteceu nada, não teve nada demais, o garoto tem uma doença e tal. E aí eu escutando aqui, eu apenas fui incisivo em afirmar daquilo, tipo assim, tá, essa é a sua versão, mas eu também ouvi. Teve outras pessoas que ouviram junto comigo. Mas assim, no meio dessa fala, eu soltei uma frase que foi, ao mesmo tempo irônica, ela foi realística. Eu citei a seguinte frase para ela. Eu falei assim, então a visita de vocês, aqui do conselho, juntamente com a polícia, então curou a doença do menino, né? Eu falei, porque foi incrível, assim, do dia que vocês estiveram lá, não aconteceu mais. Não aconteceu mais. Eu penso assim, se ele era doente, mesmo que vocês tenham ido lá, não era pra essa doença ter, tipo assim, essas crises, esses problemas que você estava mencionando aí, não era pra ter acabado, né? E acabou. Essa foi uma fala que eu soltei assim com uma certa ironia, mas também de forma realística, porque é o que está ocorrendo, né? Não houve mais essa... Eu tô bem aqui gravando para vocês e tem uns... Não é mosquito isso aqui. Mordeu aqui na minha coxa que chega a tá ardendo. Eu tô com medo de ser maribondo ou abelha, mas não, eu vou passar pro outro lado ali, que eu já tô aqui, já é a finalização para eu ir embora. Então, continuando. E aí eu acredito que essa fala aí também, ela foi favorável assim para que aquela mulher acabasse soltando a verdade, né? Para que ela falasse a verdade. Para mim assim foi muito esquisito, mas eu digo para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida que houve
tudo assim, o que aconteceu e que ela pode sim estar respondendo. Eu acho até, eu depois, que eu já tinha feito aqui a gravação, eu disse pra você, eu confirmei o tempo todo assim, que ela fez isso para proteger a agressora, dando aquela visão assim, não quero que isso viralize, porque ela pode sofrer algum dano, né? Alguém pode querer fazer algo de ruim contra ela, mas também pela questão ética, eu aqui, conselheiro, não posso estar dando esse tipo de... Foi isso aí, eu acredito nisso aí, por isso que pesa eu ter dito que eu acho que foi um furo, eu não deveria ter ido lá, eu mesmo estou admitindo aqui o meu erro, o certo era eu não ter ido lá, não ter encostado, né? Deixado para lá, que se fosse para eu conseguir essas informações, que eu conseguisse de outra forma. Já tinha até a psicóloga lá, né? Que já tinha pegado os dados e ia verificar isso para mim. Não precisaria. Antes de eu ter entrado, antes de eu ter visto essa reação, eu estava vendo aquilo ali como uma coisa assim, que ali é o lugar exatamente de receber reclamações, denúncias, informações. Imagine, eu fiquei pensando assim, imagine que de repente eu tivesse um fato novo, eu tivesse mais uma prova, para chegar lá e dizer, olha, eu tenho mais essa prova aqui para entregar para vocês. Aí a cidadã chega dizendo, mas eu cheguei numa outra conclusão. A sororidade feminina, quando é para acobertar uma mulher criminosa. É assim como nós vemos mulheres que quando... O exemplo aqui, a mulher matou o marido. É o que a gente vê nas redes sociais. Ah, mas alguma coisa ele fez. Para essa mulher ter chegado ao ponto de matar o marido dela, é porque alguma coisa ele já vinha fazendo contra ela. Uma mulher matou o filho. Você vai ver um exército de mulher. Não, gente, peraí. Coitada dessa mãe, sabe? Ela não pode ser julgada. Não vamos julgar essa mãe. Sabe? Ela deve ser doente, ela tem algum problema psicológico. Às vezes o pai não ajudava e ela estava com problemas. Uma mãe, no seu estado normal, não vai fazer uma coisa dessa com o filho. Para ter chegado nesse ponto é porque alguma coisa ela teve. Então, assim, eu não vejo sororidade feminina no ambiente de trabalho. É sempre aquela rinha. Eu não vejo sororidade quando é o macho, né? A amante com a esposa, uma não tem sororidade com a outra, elas vivem naquela rinha. São N coisas que a gente não vê. Eu sempre questiono, às vezes eu boto assim, eu digo, oxe, cadê a sororidade feminina? Cadê a sororidade de uma mulher para com a outra? Mas é incrível que existe uma sororidade grande quando ela comete crimes. Sempre uma mulher se dói pela outra quando ela comete esses crimes terríveis, né? Tortura, homicídio. Sempre uma está defendendo a outra. Na maioria dos casos. Eu acredito que isso aí houve uma sororidade. Até o Zion fez um comentário. Eu estou com um áudio dele aqui, que ele argumentou sobre essa parte aí. Ela disse, meu grande amigo, né? Assim que ele me chama. O meu grande amigo, ela teve uma sororidade por essa mulher. Ele até fez ele ainda falou outra coisa. Ele disse assim, talvez se fosse uma menina, talvez se a vítima fosse uma menina, poderia até ser assim que ela tivesse ficado. Mas como foi um menino, era um menino, então assim, ela talvez tenha preferido ficar mais do lado da mãe do que desse menino, né? Que estava sofrendo essa violência. Enfim, era esse o detalhe aí, né? Foi esse o detalhe. Eu gostaria muito que vocês comentassem. Eu vou deixar uma pergunta final aqui para que vocês comentem. Na visão de vocês, eu deixei exposto o meu pensamento aqui, mas eu queria ouvir a sua opinião. Por que a conselheira tutelar negou o fato e depois de algumas falas minhas ela mudou o discurso? Por que ela acabou confessando que realmente o fato aconteceu e que ela está respondendo? Comente aí. Não sei, acho que daqui para frente vai ser difícil vir algum relato. Eu tenho uma coisa, pessoal, que eu não sei de que forma eu vou fazer. Eu lembro que o proprietário dessa casa do lado da minha, o proprietário dela era um homem que ele mora na zona rural e é numa comunidade que eu até trabalhei. Eu trabalhei nessa comunidade lá, 12 anos atrás. 12 anos atrás, eu lembro que ele comprou. Vocês lembram que eu comentei de uma vizinha minha que matou o marido? Ela mandou matar o marido, depois ela foi morta também. Essa casa ficou tipo como um patrimônio de herança que era deste casal. Com a morte dos dois,
os filhos, herdeiros, né, da casa, eles deixaram alugado, alugava para um, alugava para outro. De repente eles venderam essa casa, acho que para partir o dinheiro, né? Partilhar o dinheiro, e aí passou uma moto bem aqui. Aí passou para esse novo dono que foi. Eu lembro do dia que essa pessoa assumiu o comando desta casa e fez uma reforma. Murou, subiu mais as paredes, botou forro. E eu lembro que essa pessoa até encostava lá em casa. Esse homem era um cara até novo. Na época, quando ele comprou, talvez fosse um homem assim dos seus 38, 40 anos, tivesse na minha idade agora, né? Ele, não, bicho, eu comprei essa casa aqui, mas não vou morar nela não. Essa casa aqui é só para ser uma renda para mim. Eu quero ganhar o dinheiro do aluguel. E aí, desde essa época, eu acho que foi ali 2013, mais ou menos, 2014, até hoje, essa casa sempre é alugada. Só que eu nunca mais vi o dono. Eu nunca mais vi o dono. E eu tô numa dúvida se essa mulher que tá morando ali do lado, se ela comprou a casa ou se ela tá pagando aluguel. Por que me bateu essa dúvida? Porque eu já vi ela fazendo umas benfeitorias ali. Ela já rebocou uma boa parte do muro interno, na parte interna. Ela já fez o calçamento já da metade do quintal. Eu falo porque tem um portão, ela é muito de deixar o portão aberto. Tem vezes que eu passo, eu dou uma olhada assim de relance e eu já vi todo encimentado, eu já vi pedreiros trabalhando ali. Eu não sei na parte de dentro assim se ela mexeu por dentro, mas do lado de fora ela fez o calçamento do quintal. E aí foi onde eu pensei, eu digo, não, isso aí, se fosse ela morando só de aluguel, ela não iria mexer, a não ser que seja o próprio dono da casa. Tipo, ó, você tá morando aqui, mas eu vou cimentar esse quintal, eu vou rebocar o muro, não sei, pode ser. Mas se fosse para me arriscar um palpite, eu tô achando que ela comprou aquela casa. Que ela comprou. E pra mim, oh, que tristeza. Era o que eu tava falando, assim, se eu conhecesse alguém, é difícil. Tem um vizinho meu lá em frente, uma hora eu vou dar uma futucada lá, ver se ele sabe alguma coisa. Pra saber se ela comprou ou se ela tá morando de aluguel. Porque se ela tiver de aluguel, ela vai sair uma hora, né? Ela não vai ficar morando eternamente ali. Uma hora ela vai sair. Mas se tiver comprado, meus amigos, oh meu Deus do céu. Aí a luz no fim do túnel pra mim é que eu tô estudando. Eu tô fazendo os meus esforços com o propósito mesmo de ir embora daqui. Passar no outro concurso e ir embora. Esse mês de dezembro e janeiro, pra mim não dizer assim pra vocês que eu não vou viajar, eu tô com a pretensão, lá pra janeiro eu vou passar um final de semana na casa de uma amiga minha lá em Araguaína. Quero passar 2 dias em Araguaína, tem uma amiga minha que mora lá que já tem um bom tempo que eu não visito ela. Faz tempo que ela me chama, mas vai ser coisa ali de 2 dias. Eu não quero ficar muitos dias fora de casa não, eu quero passar todo o meu período de fim de ano, os dias que eu tiver de recesso, trancado dentro do meu quarto estudando, a não ser uma saidinha ali pro supermercado, ir na academia fazer meu treino, o resto das horas é em casa debruçado mesmo, dedicado, para que eu alcance essa meta de passar nesse concurso. E aí o concurso que eu tô pleiteando, ele não é daqui, né? Ele não é aqui da cidade que eu moro, é para outro lugar, para outra região. E aí, sendo aprovado, eu irei me embora daqui. Aí é a luz que brilha, porque, pessoal, pensa assim, pra mim é uma energia ruim aquela mulher. Pra mim é uma energia ruim. Esses dias, foi ontem, eu vinha da escola, e aí sempre eu pego uma avenida, aí quando eu chego numa travessa, que é exatamente a travessa que eu desço pra vir pra minha casa, quando eu fiz a conversão aqui, ela atravessou, que é a avenida, né, tá bem na esquina, eu fiquei perto do canteiro, assim, ela atravessou e parou a moto bem do meu lado, assim, que eu fui de relance, eu olhei, aqui o pessoal, a maioria anda sem capacete, aqui onde eu moro. Eu não ando sem capacete, aqui, de forma nenhuma. Mas muita gente, ela estava sem capacete. Um short curto, um óculosão escuro na cara, mas eu conheci ela, na hora que eu virei assim, ela com a cara de cu, me desculpa a expressão. Ela deve estar com muita raiva, meus amigos. Muita raiva dentro dela. Porque foi barrada, né? Não tá podendo agora fazer o que ela mais gosta ali. Mas vamos, enfim, né? Tem coisas que não está no meu controle, nem tudo. Mas aquilo que
eu puder fazer a diferença que tiver no meu alcance, assim eu tenho feito, né? Como estudar e como que eu fiz por esse garoto. Eu tô pretenso, eu dei uma olhada, esses dias alguém me fez uma pergunta aqui, se eu ainda lia relatos, né? E-mail. Eu abri a minha caixa de e-mails aqui de relatos do canal, não tinha nenhum relato. Aí eu fiquei, não, então, se tivesse ia ser o conteúdo que eu ia gravar, né? Ninguém mandou relato. Então eu vou fazer o seguinte, eu provavelmente os próximos conteúdos que eu farei, eu vou falar alguma coisa sobre mulher. Faz tempo, eu tô com um vídeo daquela youtuber Jussara, né? A Jussara, uma crente evangélica que tem, acho que ela tem milhões de seguidores nas redes sociais e ela paga muito de moralista. Aí tem um vídeo dela escrachando com um rapaz, porque o rapaz não quis pagar um lanche pra ela no shopping. E aí eu quero fazer um react desse vídeo e de outros, que eu já guardei, né? Sobre essas mulheres que ficam mendigando um prato de comida, um salgadinho. Meu Deus, mulher rica, meus amigos. Aqui eu não tô... Uma coisa é as pobretonas do Bolsa Família querer que o cidadão banque alguma coisa pra ela, né? Mas mulher rica, uma mulher que tem dinheiro, mora em apartamento, tem uma vida de luxo. Tem uma que fala direto nisso, é aquela Cíntia, né? A Cíntia que vive nos holofortes aí Foi casada com um deputado aí, diz que até descobriram agora, né, que as acusações dela eram falsas. Direto ela fala, eu tô com um vídeo dela guardado aqui que ela fala que a conta do restaurante não é ela, meu bem. Se a conta chegou, você nem olhe, tá? Essa conta não é sua. Essa conta não é sua. Me aguarde aí que depois a gente vai falar desse assunto aí. Mas eu vou falar sempre Aí esse vai ser um conteúdo ronque pio, é um conteúdo pra gente rir, porque eu sempre quando eu vejo um vídeo desse eu digo, ê, bebezinha linda, se tu depender de comer as minhas custas, tu vai morrer seca, de fome e de sede, porque do meu bolso eu não dou R$1. Eu digo, na verdade eu tô fechado contigo, amiga linda. Do mesmo jeitinho que tu não gasta 1 centavo do teu dinheiro com macho, eu também não gasto nenhum centavo meu com mulher parasita. A mulher parasita, se ela quiser comer, ela vai trabalhar e pagar a continha dela, tá? Eu não sou nem um trouxa de estar gastando do meu dinheiro com parasita sanguessuga, não. Às vezes eu escrevo, pessoal, elas ficam puta de raiva. Puta de raiva. Me chama de viado, mete o shame, eu racho de rir. Mas é isso, ó. Brigadão aí, você que me ouviu. Fique em paz e até breve. Tchau, tchau.